O programa de hoje vai falar sobre a inflação e como você pode fazer para se proteger aí do dragão da inflação. Para começar a discussão, hoje eu queria, é claro, trazer os dados do IPCA de março. O IPCA de março trouxe um dado muitíssimo salgado. Indo aos números aqui, IPCA de março, o índice oficial da inflação do país, acelerando para 1,62% em março. Colocando esse número em perspectiva, isso é muito, isso é pouco, isso é, para meses de março, é o maior resultado em 28 anos, portanto, a maior inflação para março desde o começo do Plano Real. Dando mais um número aqui que vai colocar isso em perspectiva. Inflação de 1,62% em março é o maior dado mensal desde janeiro de 2003, quando a inflação chegou a 2,25%. Portanto, a gente tem, sim, uma evolução dos preços de uma maneira muito intensa. E, é claro, isso ganha ares mais dramáticos quando a gente pensa que o Banco Central está numa trajetória de alta de juros. Já faz aí bastante tempo, juros da Selic está acima dos 10%, portanto, teoricamente, juros mais altos deveriam conter o avanço dos preços, só que a gente vê o IPCA acelerando e chegando a patamares que não eram vistos aí há décadas. Portanto, e agora? O que é que a gente pode fazer? Né? Como a gente pode se comportar neste ambiente? Nesse sentido, chama muita atenção no começo da semana, né, na segunda-feira, dia 11, uma fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Né? Ele estava ali num seminário, num painel, e ele proferiu a seguinte frase. Ele disse que a inflação surpreendeu. Pois é, a inflação surpreendeu, né? A gente sabe que tem muita coisa pegando no índice de inflação, né? Preço de combustíveis em alta muito forte por causa do petróleo, reajuste da Petrobras, preços de alimentos também tendo uma variação intensa por causa da instabilidade na economia global, guerra na Ucrânia, etc. Mas o presidente do Banco Central escolheu exatamente esses termos. A inflação surpreendeu. E eu acho que essa fala do Campos Neto, ela foi, no mínimo, infeliz, assim, para colocar em termos bastante, né, educados. E eu digo por que eu acho isso. Porque qual é a função primordial do Banco Central do Brasil e de qualquer país? A função primordial é combater a inflação. O Banco Central não tem que controlar câmbio, não tem que fazer, sabe, controlar juros. É claro, ele tem ferramentas que passam pelos juros, passam pelo câmbio, mas com o objetivo de conter o avanço dos preços. Quando o Campos Neto diz que a inflação surpreendeu, ele está dizendo que o Banco Central, basicamente, foi pego desprevenido. Ou seja, a autoridade máxima que, teoricamente, teria o maior número de informações para basear a política monetária e o plano de voo, foi pego de surpresa. A sensação que passa é que o Banco Central, ele basicamente é um navio sem controle que está só reagindo às ondas que chegam até ele. Ora, essas, o mercado como um todo. O mercado como um todo tem maneiras de monitorar, tem maneiras de fazer, sim, as suas projeções para a inflação, e muitas vezes o mercado é pego de surpresa, mas o Banco Central não poderia ser pego de surpresa. E mesmo que fosse pego de surpresa, o Campos Neto jamais poderia ter admitido isso dessa maneira, como se fosse uma coisa à toa, né? Realmente surpreendeu, a vida, paciência, sabe? Isso me lembra, por exemplo, no ano passado, quando a meta de inflação do Brasil não foi cumprida e o Campos Neto, em carta ao Guedes, né, para justificar o estouro do teto da meta de inflação, disse que realmente muitas coisas lá fora aconteceram, a gente não teve controle, é a vida, paciência, bola para frente. Sabe, me parece que o Banco Central ele adota essa postura muito lacônica, essa postura muito de, não, as coisas estão acontecendo, a gente não tem o que fazer, fomos pegos de surpresa. O Banco Central nunca poderia ter sido pego de surpresa por um dado de inflação, e essa comunicação ela foi muito equivocada, né? Então, enfim, né, com o perdão do meu francês, eu fiquei muito puto quando eu ouvi, né, o que o Campos Neto disse. Sabe, eu acho que é um atestado de que o Banco Central ele meio que não sabe muito o que fazer, como navegar e o que pode ser feito daqui para frente. Novamente, Selic já está acima dos 10%, Selic já está em patamares elevadíssimos. Claro, combustível é um preço administrado, então não tem muito o que ser feito em termos de efeitos da política monetária sobre, por exemplo, a trajetória dos combustíveis. Mas ainda assim,
a mensagem é muito negativa e muito preocupante.